Oi, pessoal, eu sou Antônio Cavalcante, eu sou sócio da CrossVision, uma empresa especializada na área de estratégia comercial, capacitação da área de vendas e tudo que está relacionado a essa parte de trazer clientes e fazer com que os clientes sejam fiéis à sua empresa. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Você no Comando. Esse dia é um dia especial porque temos conosco hoje um amigo, o Leonardo Rabelo. O Leonardo é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos e tive o privilégio de trabalhar com ele, desenvolvendo um trabalho também na área de gestão comercial. Léo hoje é o CEO de um fundo de investimentos e também é diretor-geral de outro fundo. Nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre gestão comercial numa área que é bem específica e bem desafiadora, que é a área de gestão comercial para empresas financeiras. Eu estou aqui também com o Sandro. Por favor, Sandro. Olá, Cavalcante, que bom a gente estar aqui de novo hoje, né? Conversando sobre os desafios comerciais, é o que a gente sempre quer levar para os nossos clientes, né? E é um prazer estar aqui com o Léo, né? O Léo vai trazer uma experiência fantástica para a gente hoje, como você disse, que tocar área comercial de uma instituição financeira é algo um pouco diferente, né? Então vamos aprender com o Léo aqui hoje. Muito bom. Léo, por favor. É uma honra estar aqui com você, com o Sandro, poder bater esse papo aqui, contribuir um pouco com as ideias aqui, trazer um pouco da experiência, daquilo que a gente já viveu. Parece que vai ser um tempo muito, muito gostoso aqui a gente falar um pouco sobre a experiência e também os novos desafios, o mercado, as características, né, como funciona a venda, a área comercial para uma instituição financeira. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Que bom. Uhum. Vamos começar, Léo, como você mesmo falou, fala um pouco para a gente como é que está o cenário. A gente sabe que a gente tem um cenário de taxas de juros alto, ao mesmo tempo um cenário de um risco muito alto, né? Como nós temos acompanhado, nunca teve tantas recuperações judiciais no Brasil como nesses últimos anos, 25 e o início de 26. Fala um pouco, por favor, para nós, contextualiza a gente de como é que está esse cenário dos fundos de investimento e da área financeira. O momento para a área, para os FDICs, é um momento de bastante crescimento, né? A indústria do FDIC tem crescido bastante, não só em captação, mas também em novos entrantes, novos FDICs, né? Em diversos segmentos também. Mas do ponto de vista da concessão de crédito, que é o foco, é o grande objetivo, o momento é desafiador, né? Aqui se percebe as empresas, de uma maneira geral, o mercado de crédito está cada vez mais restrito, dado ao aumento, à elevação da dificuldade das empresas, que vem pela carga tributária, em elevação, e a taxa de juros, que é um ponto importante, mas não único, bastante importante e relevante nesse processo. Então nós temos um momento assim de desafio muito grande. Mais concorrência, mais gente e o crédito cada vez mais difícil. Então essa salada toda tem trago, claro, para a área comercial ainda mais desafios, né? Para vencer esse momento é muito mais trabalho, muito mais foco, muito mais direcionamento, e a gente fala no dia a dia, muito mais pulverização. Claro, cada FDIC, cada empresa tem a sua estratégia, a sua forma de comercialização do seu serviço, mas via de regra o melhor caminho, eu acredito, né, pelas histórias que eu já passei, seja a pulverização. Interessante. Uma coisa que você tocou aí agora sempre me chamou a atenção, porque eu fui de banco durante muitos anos e a gente sempre brincava, né, que vender dinheiro é fácil, né?
Só que o pessoal esquece que no processo de vender dinheiro tem que receber, né? Ou seja, tem que receber de volta, só aí se completa a venda. E com uma concorrência muito grande, um aspecto importante também que você tocou, é que a concorrência tem aumentado muito nesse mercado, dado que muitas pessoas, muitas empresas até, têm aberto os seus próprios FDICs. Diante dessa situação, como é que está o fato de você conseguir bons profissionais para trabalhar nessa área comercial? Objetivamente, professor, eu tenho dito que a área comercial dos FDICs, está vivendo um pleno emprego. O que tem havido, assim, professor, não é nada novo, que nós somos um país com pouquíssimos bancos. Dado o aumento ou a elevação da dificuldade de crédito, a inadimplência, né? O senhor mesmo citou o recorde das RJs em 2025, histórico. Os bancos, claro, estão com seus créditos fechados, né? E isso sim tem tem trazido novos entrantes para os FDICs como um caminho, um apoio ao crédito no Brasil. E se não fosse essa indústria do FDIC, hoje realmente a situação estaria realmente muito pior. Então a indústria de FDICs faz um trabalho belíssimo de crédito, de apoio às empresas. E também os grandes grupos que também aprenderam e vêm aprendendo a trabalhar com o apoio de um FDIC dentro do próprio grupo, que traz a ele ali algumas vantagens competitivas, que é importante. Então, a contratação, que é a pergunta inicial, ela está bastante desafiadora. Eu tenho feito uma brincadeira também, que é assim, a gente vai entrevistar um gerente comercial e é ele que te entrevista. É verdade. O senhor paga. O senhor tem comissária? O senhor faz isso, o senhor faz aquilo, etc. Então a gente acaba se sentindo um pouco entrevistado. Entrevistado, é verdade. Mas realmente está difícil, não só o processo seletivo, mas também a retenção desses profissionais. Haja vista que eles têm recebido, todos nós da área comercial de maneira geral, temos recebido volta e meia um convite, um contato através do LinkedIn. A turma é abordada com muita frequência e aí alguns usam lá ferramentas de encantamento e sim, acaba levando os profissionais. Então a gente tem que ter estratégias de retenção, de manutenção, retenção, desenvolvimento desses profissionais. E uma das nossas estratégias é desenvolver pessoas novas no mercado, novas no sentido da idade mesmo, garotos novos, que tenham o perfil de vendas e que a gente faz com eles um desenvolvimento para a área técnica de venda de crédito, né? Porque no final do dia nós vendemos crédito. Crédito, exato. Agora, Léo, quando você fala de recrutamento, seleção, retenção, eu falei no início, né? Olha, é um pouco diferente. Por quê? Um motivo é o que o Cavalcante falou. A gente pensa que vender dinheiro é fácil, todo mundo quer. Mas o ciclo de venda só termina quando o dinheiro volta. E também existe uma disputa com milhares de FDICs que existem hoje no mercado, cada um tendo uma oferta de valor um pouco diferente e aquela competição pelas taxas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o vendedor, quando ele vai visitar um cliente cedente, por exemplo, né, ele precisa olhar aquele cliente não com aquela fome de conquista, me corrija se eu estiver errado, mas também com critério de avaliação, né, no primeiro momento, sobre o risco que ele representa para o FDIC. Esse vendedor ele tem que conhecer um pouquinho de finanças empresarial, não só da área bancária, de crédito, de FDIC, mas também um pouco sobre essa finança empresarial. Como é que essa complexidade do perfil do vendedor para você identificar, para você desenvolver? Como é que é isso aí? Muito legal essa pergunta, Sandro, muito bacana mesmo. Eu costumo dizer assim, o gerente comercial, que é o nosso vendedor, né, o homem de frente, ele vai lá para vender. Uhum. O meu regional, ou como se fosse um supervisor de vendas, ele vai lá para entender. Uhum. E quando o diretor vai lá, ele vai lá para que
o dono da empresa venda para ele a Entendi. ideia de que faça negócio. Entendi. Então, te respondendo objetivamente, é assim, eu acho que é cada um mesmo fazendo o seu trabalho para que a gente possa mitigar o risco. Então, o gerente comercial, o vendedor, ele precisa acreditar. Uhum. Esse é o primeiro passo. Tá. Eu aprendi lá atrás com um grande mestre que eu tive, que ele falava assim, cada um faz seu trabalho. Deixa o gerente comercial acreditar que a nossa área de crédito vai identificar Entendi. as possibilidades. E, claro, o time de crédito, a diretoria, vai tomar uma decisão sobre se entramos nesse crédito, se fazemos essa venda, se entramos nesse risco, se não entramos e se entrarmos, em que tamanho entraremos. Uhum. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a maioria dos FDICs gosta de segregar alguns segmentos da economia, principalmente os mais frágeis, né, os segmentos mais frágeis, como algo já de política de crédito. Não entramos no segmento A, B, C. Uhum. É bem típico de banco isso. Bem típico de banco. Até porque a grande maioria da turma de FDIC são egressos de banco, né? Uhum. O que, inclusive, vem melhorando nos últimos anos, muita qualidade dos times dos FDICs, né? Uhum. Então, a gente aprende lá em banco que via manual de crédito você já segrega. Agora, eu costumo dizer o seguinte, cara, cheira o cliente, porque mesmo dentro de um segmento ruim, talvez a gente encontre a possibilidade de trabalhar com um cliente que seja diferente dentro do segmento dele. Sim. Já visto que o segmento é ruim, mas está lá. Uhum. Ele está trabalhando, tem, né, centenas de milhares de empresas ali. Sim. Então, eu gosto sempre de dizer, traga, vamos conversar, vamos ver, vamos lá visitar. Então, objetivamente, ele precisa ir, ele precisa sentar, levar o nosso nome, que acho que o primeiro passo da área comercial é tentar abrir as portas lá naquela empresa. Uhum. E principalmente nesse momento onde o nosso cliente tem sido bombardeado com o contato de diversos outros fundos, a concorrência. Sim. Então é muito importante que ele faça esse contato, ele vá lá, se apresente, fale do nosso nome, fale do nosso grupo, quem são as pessoas, o que nós podemos levar para ele, o que nós podemos agregar para ele de vantagem competitiva nesta prestação de serviço, quer seja taxa, agilidade, uma maior concentração, menor, mais limite, menos limite, etc. e tal. Embora taxa é algo que eu não gosto muito do debate, porque eu acredito muito no valor Perfeito. do serviço que eu presto. E é claro que existe um limite para o cliente não conseguir comprar o meu serviço e um limite para que eu não queira ou não possa vender no preço em que ele está habituado a pagar. Sim, para quem nos assiste e não está habituado nesse mercado, falar de taxa no setor financeiro é o equivalente a falar de preço. Exatamente. No setor de produto. Exatamente. Né? E você falou algumas coisas muito interessantes aí, né? Por isso que eu falei no início que vender dinheiro é algo diferente. Porque você vai lá com esse ímpeto de vender, de abrir o cliente, abrir uma conta, mas existe a contrapartida de você avaliar se aquele cliente realmente traz um potencial ou se ele traz muito risco e tudo mais, né? Outra coisa que você falou, visitar o cliente, ou seja, ele é um segmento que ainda demanda visita presencial. 100%. 100%. Não somente no momento da abertura, mas com recorrência. Sim. Porque o cenário da empresa, do ponto de vista do momento dela, de vendas, crédito, endividamento, etc. e tal, altera, e num país como o nosso, altera muito rápido. Né? Então, a visita ao cliente é algo recorrente. Sim, sim. Um ponto que eu queria ressaltar do que você falou, que é super importante, é o papel essencial dos FDICs, dos fundos de investimento na economia. Né? Ou seja, nós sabemos que o crédito é uma das maiores locomotivas para o crescimento das empresas. E sem crédito, muitas empresas não conseguem sobreviver. E você colocou que, por causa do risco, os bancos estão muito mais cautelosos. E se não fossem os fundos, os FDICs, talvez a nossa economia estaria prejudicada.
Isso é importante a gente ressaltar, porque às vezes existem ainda alguns senões com relação a essa questão. Eu estou vendo que cada vez mais os FDICs eles se aproximam numa qualidade de serviço, numa qualidade de produto que em pouco tempo não vai ter grandes diferenças entre os FDICs e os bancos. Talvez até já não tenha, né? Professor, a gente ouve muito isso dos clientes. Até empresas que preferem no dia a dia operar com os FDICs do que com alguns bancos. É claro que as empresas não têm como se abster dos bancos face ao tamanho, a estrutura, a forma como fazem crédito, as diversas linhas que oferecem. Mas isso já é uma realidade. Já é uma realidade pelo dinamismo dos FDICs, Sim, né? A velocidade, velocidade né? com que entende o negócio do cliente, com que responde, e dizer não também é resposta, né? Sim. Num momento de dificuldade, de crise como estamos passando, eu tenho dito que a gente tá falando muito mais não do que sim, naturalmente, né? E então, professor, essa já é uma realidade. Os Perfeito. FDICs vêm ocupando sim um espaço muito grande, deixado pelos bancos, podemos dizer dessa forma, né? O que representa hoje, podemos dizer claramente que não fosse os FDICs e a forma de concessão de crédito, algumas empresas talvez já tivessem sucumbido. Isso. E aí eu gostei muito do que o Cavalcante falou em relação a essa questão do FDIC, da melhoria da qualidade de serviço. E isso me remete novamente ao que você falou de recrutamento, seleção, treinamento. Quer dizer, a linha de frente do FDIC é o comercial, ou seja, aquele discurso, aquela negociação com o cliente é o comercial que leva, né? Então, essa qualidade que o Cavalcante fala, eu sei que está ligado também à tecnologia, à infraestrutura interna, back-office, esse tipo de coisa. Mas como é que ela se manifesta nesse atendimento comercial com o cliente? Como é que o atendimento comercial mitiga, por exemplo, dúvidas de novos clientes que vêm buscar FDIC, para tirar alguns mitos da cabeça desse cliente, para fazer ele entender as vantagens da operação do FDIC? E só para eu terminar, quando você fala que você acredita que muitas empresas não teriam sobrevivido caso não fossem os FDICs, para quem também nos acompanha e não conhece o segmento, o FDIC ele é o parceiro do fluxo de caixa. É importante entender isso. E o fluxo de caixa é o rei de uma empresa, né? O fluxo de caixa é que ele manda realmente se a empresa consegue viver o seu dia a dia, né? Queria que você explorasse um pouco dessa questão da qualidade do comercial, levando essa mensagem e fazendo o cliente entender tudo isso. Quando comecei nesse negócio, a gente tinha ainda uma visão de que éramos agiotas, porque de fato a história mostra isso, né? Sim, lá nos primórdios, né? Os agiotas vieram para factoring, as factorings foram depois, por uma questão tributária, para a securitizadora e nos últimos 10, 15 anos para o FDIC, que também tem um apelo tributário importante na operação. Então, assim, hoje, como a gente estava falando, nós somos muito mais bem recebidos do ponto de vista da abordagem, quando conseguimos abordar, porque a concorrência realmente está muito forte. O que eu acredito dentro do que você está perguntando, Sandro, é uma pergunta realmente muito relevante, é o alinhamento entre a forma como nós concedemos o crédito ou a forma como nós prestamos o nosso serviço com a nossa área comercial. Esse alinhamento faz com que, na identificação de possíveis clientes, ele já identifique rapidamente, se identifica com a nossa cultura e, e a nossa forma de fazer, ou não identifica. Então, o comercial, que tem um regional, tem uma pessoa que acompanha, ou às vezes o diretor diretamente, nessa troca de conversa, ele é muito mais assertivo. Sim. Então, ele vai muito mais assertivamente. Vamos dar um exemplo. Ele liga numa empresa que fatura acima de 500 milhões, um exemplo, que utiliza o serviço do FDIC.
Mas lá tem um critério que se o FDIC entrar, ele tem que dar no mínimo 10 milhões, por exemplo. Aham. E o nosso limite de crédito maior aqui, via política de crédito, é 3 milhões. Uhum. Ele identificou que esse cliente não é para nós agora. Aham. Entre tantos exemplos, entre tantas situações. Então, o alinhamento do comercial com a área de back-office, tudo aquilo que ela oferece, é fundamental, é imprescindível Sim. para que ele possa, na identificação desse cliente, falar a mesma língua, oferecer aquilo que nós temos e, se caso aprovado o crédito e a gente for seguir, ele conseguir entregar, nós, o time todo, conseguir entregar. E aí é importante que se ressalte a importância da integração da área operacional, back-office, crédito, em todo o processo. Sim. E aqui nós estamos falando da cultura da empresa, né, que é fundamental. Perfeito, Então, quanto perfeito. mais o desenvolvimento, o aprofundamento e sobre a cultura nos colaboradores, eu acho que está muito mais próximo dessa assertividade que você está dizendo. Sim. Cavalcante, é uma pergunta para você, né? Que Pra também mim? É para você. Tá que bom. em cima, eu queria que você comentasse em cima do que o Léo falou. Posso te chamar de Léo? Sim, eu sou o Léo. Você é o Léo? Leonardo. Leonardo Me chama de Leonardo. Então, eu queria perguntar o seguinte: o Léo aqui falou dessa questão de cultura, né? E a gente pensa o seguinte: poxa, uma instituição financeira. É claro que toda organização tem a sua cultura, mas como que isso influencia numa política de crédito, né? Que a gente remete a uma coisa muito mais fria, né? 2 e 2 são 4, ponto, e acabou, né? Você, com a tua experiência de bancos e FDICs, securitizadoras, cooperativas de crédito que você já trabalhou e apoiou, né? Esse comentário do Léo, dentro da empresa que ele trabalha, assim, da cultura, como é que você vê no âmbito geral, assim? Na verdade, o que acontece é o seguinte: nós somos prestadores de serviço cujo produto nosso, o produto de uma empresa financeira é o dinheiro. Sim. Mas não é só o dinheiro, como o Léo falou muito bem, né? É saber colocar o dinheiro no lugar certo, na hora certa. E essa relação, ela está muito voltada a como a empresa pensa no cliente, em cuidar do cliente. Sim. Então, essa cultura, ela precisa vir de todo mundo, porque senão você cria uma disputa dentro da empresa, onde enquanto um está fazendo esforço para buscar cliente, o outro está fazendo esforço para perder o cliente e vice-versa. Quando você entende que todos trabalham para um resultado só, e esse resultado é satisfazer os clientes de uma forma objetiva, que faz com que ele continue sendo nosso cliente, isso é essencial. Sim. Agora, uma coisa, quando eu conheci o Léo, Sandro, eu conheci o Léo há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, quando eu fui fazer um trabalho na empresa que ele trabalhava naquela época, de ajudá-lo nessa parte da organização da gestão comercial, né? Ele já era um homem experiente, já vinha fazendo um excelente trabalho, mas como ele já demonstrou aqui com nossa conversa, ele sempre busca melhorar, sempre busca capacitar, e nessa época nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e foi uma coisa bem interessante, porque era vamos dizer assim, era trabalhar a organização de algo que já estava funcionando, ou seja, já estava funcionando bem, e eu me lembro que a gente fez até um playbook, que naquela época a gente chamava de manual, né? Hoje é playbook. Hoje é playbook. É chique pra caramba, playbook. Mas, mais legal, né? É mais legal. Eu acho playbook mais legal. Nós fizemos um manual da área comercial, e nessa época, Léo, você estava com quantas pessoas sobre a sua gestão, né? Você lembra? Naquele tempo, professor, aproximadamente umas 50 pessoas. 50 pessoas. E aí, voltando um pouco aqui na questão da cultura, uma coisa assim que, para mim, quando chego em algum lugar, vou visitar algum amigo, fazer algum trabalho pontual, se o time todo, todas as áreas, se eles são pelo fazer ou pelo não fazer. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa que é crédito, os fundos são crédito,
estar pelo fazer, trabalhar pelo fazer, não quer dizer aprovar tudo o que Sim. vem à mesa. Sim, sim. Ok. Mas o sentimento e a forma e a abordagem é pelo fazer o melhor. Aham. O Perfeito. melhor crédito, a melhor concessão, o momento, porque muda muito rápido, né? Uhum. Tudo muda muito rápido. Então, isso é uma coisa assim, que a gente identifica de cultura assim, muito rápido na empresa, Uhum. quando a gente identifica assim, como que se falava antes, né? Cada setor é um CNPJ, É isso trabalha aí. de acordo com o líder ali da área e tal. Sim. Então, isso é péssimo, né? Sim. Existe ainda, mas as pessoas estão cada vez mais voltadas para um objetivo comum, né? Essa questão que eu te perguntei, porque todas as áreas, todos os setores, os tipos de empresas sempre têm as suas estrelas, aquelas pessoas que são destaque. É. E a gente sabe que se a gente depender só dos destaques, a gente nunca chega nos objetivos. Não. Então, com um time como esse que você tinha de 50 pessoas, na sua visão, quais eram os aspectos importantes de você, como o líder, como gestor, trabalhar, além da cultura, que você já falou, que isso eu concordo plenamente, que outros aspectos, vamos dizer, fez com que você tivesse sucesso naquela época com a sua equipe, e hoje também, claro, Equipe de vendas, né? a equipe comercial. Comercial. Né? Aham. Professor, o líder, entre tantas características, mas eu acredito em 3 características muito importantes que arrastam. É o conhecimento, é preciso ser uma pessoa experiente, né? Ele está naquela função muito provavelmente porque tem experiência. Mas eu costumo dizer que ele precisa de ter conhecimento, dar exemplo e ter resultado. Uhum. Então, você, um líder, qualquer líder que tenha experiência, que dê o exemplo no sentido do trabalho, do processo, difundir e trabalhar sobre a cultura, e dentro desses aspectos ele entregar resultado, ele arrasta as pessoas. Então, as pessoas, dentro dessa característica, e nós temos pessoas muito boas nesse aspecto, mas que também têm outras características. Mas eu acredito principalmente nessas 3. Certo. Então, quando você tem essas 3 características e você agrega no dia a dia o processo, a forma de abordagem, o tipo de cliente, a regionalização onde nós vamos trabalhar, que tipo de faturamento, target do negócio, falta só o trabalho em si, né? Como a gente já falou, 90% do nosso negócio é transpiração. Transpiração. Com objetivo, com foco, com orientação, transpiração, o sucesso é garantido. Mas, professor, você lembrou esse tempo que a gente se conheceu e fomos fazer um trabalho juntos? Naquele tempo, você bem lembrou, aquela equipe já era uma equipe vencedora. Uhum. Mas nós, naquele momento, você falando, eu lembrei, nós queríamos uma equipe de alta performance. Uhum. Era isso que nós estávamos buscando. Professor, eu costumo dizer, você falou dos estrelas, né? Eu costumo dizer que as equipes, as empresas de sucesso não vivem dos estrelas. Perfeitamente. Elas vivem das pessoas que carregam o piano, que não são as que aparecem tanto. Isso. Né? O estrela é importante? Ele é importante, ele tem uma representatividade, ele agrega, ele arrasta, ele é exemplo para muitos. Muitos estão ali no esforço de chegar naquele momento, mas ele sozinho, com um time de futebol, por exemplo, né? Com uma estrela nós não conseguimos. Não ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. E nesse aspecto, eu queria que você conversasse um pouco com a gente, não sei se Sandro pode acrescentar, como o líder faz isso? Ou seja, qual é o trabalho? Porque você falou que tem que ter conhecimento. E uma coisa que nós apostamos bastante na CrossVision é que esse conhecimento é o conhecimento não só
do seu negócio, e que sem dúvida tem, porque o líder é o grande direcionador, mas é também o conhecimento de como funciona uma equipe para dar esse resultado, ou seja, essa alta performance. Então, fala um pouco para a gente da tua experiência, de como você consegue, né, hoje, conseguiu conduzir naquela época essa equipe. O que é que você faz? Vamos para a prática mesmo. Qual que é o teu diferencial? Os rituais, sei lá, as informações que você usa, coisas desse tipo. Esse processo, ele começa na contratação, na seleção, que está bem difícil atualmente, como a gente já considerou aqui anteriormente. Mas a seleção de um profissional que sabe fazer ou tem bastante direcionamento do negócio, do funcionamento do FDIC, ele tem uma carteira de negócio, isso é inicialmente fundamental para o sucesso. Agora, o dia a dia, eu acordo muito cedo, sempre acordei muito cedo, já passo mensagem para a turma muito cedo, né? Sempre temos assuntos pendentes, né? E coisas a fazer, e situações, então eu começo muito cedo, já mando mensagem, ou já vamos sair para viagem. Então, é assim, todos os dias é necessário que a gente converse com a equipe. E é claro, né, quem está na direção não vai conseguir falar com todos os dias, e é por isso que nós temos as pessoas de supervisão, que são os nossos regionais, que faz essa linha até na ponta. Nós conversamos todos os dias, pegamos feedbacks todos os dias, como foi a visita, como foi a cobrança, porque também faz parte da nossa operação. Então, assim, é um acompanhamento diário. Sim. E aí nós, na prática, respondendo o professor objetivamente, nós fazemos 2 reuniões semanais. Sim. No início da semana, na segunda-feira pela manhã, aonde você foi e aonde você vai. Fazendo com todo carinho as pessoas, onde você foi semana passada e onde você vai, com quem você falou, quais são as perspectivas. Sim. E no final da semana, um bate-papo ali rápido, como que foi? Foi bom, foi ruim, etc e tal. E com isso nós acompanhamos essas pessoas muito próximo, muito de perto, para ver o que foi a evolução da semana, o que conseguiu, o que não conseguiu, quais foram as dificuldades, que tipo de situação nova ele trouxe, que tipo de dificuldade ele enfrentou, se precisa de uma visita da diretoria da empresa, o que nós podemos fazer, se é um crédito realmente alinhado com aquilo que nós temos hoje como foco e objetivo, se nós podemos acelerar aquele crédito para conquistar aquele cliente, se é um momento de dificuldade daquela empresa, portanto, não é o momento de entrar. Professor, objetivamente, é semanal, no início da semana, no final da semana, conversa o que foi, a dificuldade, o que você venceu, o que você não venceu, vamos estar lá juntos, não vamos, precisa agora, não precisa. É conversar. Conversar. E eu achei, veja se eu entendi corretamente, né? Outro ritual que vocês têm também, os seus regionais e você, é fazer a visita junto. Sempre. Com o teu vendedor, né? E nessa visita junto com o vendedor, né? É claro que é um papel de apoio, um papel de tentar romper barreiras para poder fechar aquele negócio. Mas como é que se dá essa relação da visita em conjunto, né? Ou seja, o vendedor é que pede, você que identifica a necessidade, os dois. E quando você está lá, como é que você combina com o teu vendedor? Olha, como é que a gente vai conduzir essa conversa comercial aqui? Como é que é? Como eu disse anteriormente, o vendedor vai lá para vender, o regional vai lá para conhecer e eu vou lá para comprar. Né? O diretor, de maneira geral, ele vai para comprar. Ele vai para entender. Então, a visita, a identificação de quais clientes é necessário que a gente vá fazer para fazer o reforço, conhecer um pouco mais, ela tem um viés, de fato, de conhecer um pouco mais para apoiar a decisão de crédito. Tá. Então, a direção, o supervisor ou o próprio diretor, e FDIC, muitos donos gostam de visitar, visitador, é o meu caso, né, que sempre visitei. Então, o meu intuito na empresa é conhecer, entender para apoiar a nossa decisão de crédito internamente. Então, quando vou fazer a visita, eu começo do zero. Tá. Eu chego, eu quero saber
como ele começou aquele negócio, da onde que ele veio, como que ele faz, para quem que ele vende, Uhum. quais são as margens dele, quero visitar a fábrica dele, conhecer o negócio dele. Então eu vou lá para entender, porque o meu objetivo lá é entender se é para nós neste momento e, portanto, apoiar a decisão de crédito que vai ser tomada Sim, lá no comitê. sim, perfeito. Quando você falando sobre as equipes comerciais, com esse tempo que você já está na profissão, quanto tempo você tem hoje na profissão? 27 anos em área comercial da área financeira. Só da área financeira. Só da área financeira. Então, você deve ter conhecido profissionais maravilhosos nesse período. Tá, tem os que não eram bons, mas dos bons profissionais que você conheceu, quais características que você diz assim, poxa, quase todo bom profissional tem essas características. Uma você até já falou, que é a vontade de fazer, né? Isso. Que outras você percebe num bom profissional da área comercial para empresas financeiras? Professor, de maneira geral, eu sempre digo que os vendedores, os comerciais, têm 3 características muito importantes. Cada um tem a sua presença mais marcante numa delas. Tem profissionais que são muito hábeis em abrir porta. Ele marca a visita, ele acessa as pessoas, ele consegue fazer uma boa reunião, ele acessa as pessoas. Tem profissionais que são ótimos no processo. Ele conduz bem o processo, ele organiza, ele leva ao comitê, ele é muito organizado do ponto de vista da prestação de informações para facilitar a tomada de decisão, etc. e tal. E tem um outro terceiro tipo, que é o cara que tem fechamento. O cara liga para o cliente, uma vez ele tendo o crédito aprovado, contrato assinado, ele é o próprio banqueiro, ele tem fechamento, ele liga e ele empurra o cliente, né, A decisão. Ele empurra o cliente a tomar a decisão em fazer o negócio com ele. Então, esse cara tem fechamento. Acredito que essas 3 características também são presentes em outras áreas de vendas, Sim. mas as 3 características importantes são essas. Agora, quando você encontra um profissional que tem as 3, e existem muitos, e eu conheço vários, que tem fortemente as 3 presenças, que é agregado, e ele agrega nessas 3 características a resiliência e o conhecimento técnico daquilo que ele faz, da concessão de crédito especificamente para aquela empresa que ele está abordando, estudando, esse cara é praticamente imbatível. Então são 3 características que quando ele agrega outras 2, a resiliência e o conhecimento técnico... permita. Eu acho que eu entendi o seguinte, que na verdade são 3 características. Uma, habilidade comercial, que você dividiu em 3, né? Habilidade comercial de abrir porta, de manter o cliente, de fazer o fechamento. Segunda, o conhecimento técnico necessário para poder fazer isso com maestria. E terceiro, trabalhar de uma forma processual, mantendo o ritmo do trabalho. É isso, ou seja, quando você tem um cara que sabe fazer essas 3 coisas, tem uma situação, nós na CrossVision temos estudado muito isso e temos visto o seguinte, que se a gente fosse depender de encontrar esse profissional que faz isso tudo, seria muito difícil. É difícil. Por isso que, felizmente, os estudos na área de vendas têm evoluído para a gente separar essas turmas, ou seja, eu tenho, já no passado já se falava disso, mas eu tenho aquela equipe que é boa de buscar clientes, aquela equipe que é boa de fazer contatos, marcar reuniões, né, e eu tenho aqueles caras que vão para o fechamento, ou seja, vão para fazer o negócio. E nós temos aqueles profissionais que são especializados em manter os clientes dentro da carteira. Isso a gente tem visto cada vez mais, essa distinção. Quando a gente tenta achar esse que faz tudo, acaba ficando muito pouco trabalhando com a gente, porque são poucas as pessoas que têm essa característica completa, né?
Mas assim, esta também é uma das razões, voltando lá numa pergunta do Sandro, Uhum. da necessidade que é encontrada do regional ou do diretor fazer a visita. Porque muitas das vezes o comercial identificou um bom cliente, ele acessou a empresa, mas você, conhecendo o perfil do seu profissional, você sabe que ele não vai conseguir fechar, porque ficou grande para ele. Ok. Aí você entra, Entendi. o regional vai, o CEO da Entendi. empresa vai, O cara etc. ficou e tal. assustado com o crédito. Ele acessou uma coisa que era maior que ele, né? Para dar esse exemplo, complementando o raciocínio do professor. E assim, você falou da organização, né? Hoje, nós temos as tecnologias que ajudam as equipes de vendas a se organizarem melhor. Como é que é o uso de tecnologia na área de vendas da tua equipe? Primeiramente, eu queria dizer sobre essa pergunta, que é a pergunta do momento, né? Sim, Talvez. sim. Talvez algo polêmico. Eu não acredito que as máquinas, a IA, vai substituir o relacionamento humano, Sim, principalmente nas vendas. sim, sim. Eu não acredito. Elas serão, e já são, na verdade, ferramentas muito boas e serão cada vez melhores para a área de apoio, né? No sentido da informação. Sim. Nós, como crédito, a nossa operação é concessão de crédito, o que nós fazemos é concessão de crédito. O que nós precisamos, via de regra, é apoio. Então, nós temos visto, assim, com muito bons olhos, a utilização cada vez maior da ferramenta como apoio e como informação. Sim. Mas eu ainda não enxerguei, Leonardo, ainda não enxergou a forma como a IA vai substituir nós no contato, na abertura de novos perfeito, relacionamentos. perfeito, Isso eu não... Então, Eu ainda não... Agora não consegui ver. Você veja que a IA ela tá tão na nossa cabeça que eu falei de tecnologia, já te remeteu a IA. Mas quando eu falo da tecnologia para ajudar a equipe de vendas a executar o processo que ela tem que executar, eu estou falando realmente de um bom CRM de vendas, Sim. de uma boa fonte de leads, né? Leads qualificados. Eu estou falando, por exemplo, de um analytics que você consegue estudar o histórico do cliente e projetar um comportamento futuro daquele cliente, seja de deixar de operar com você, seja de ter uma tendência a aumentar a operação contigo. Então, assim, vamos focar nessas aí, né? Geração de leads, CRM de vendas e análises, né? Seja via BI, seja via Analytics. Como é que é isso na tua equipe de vendas hoje? Um bom programa de geração de leads, ele é muito importante. Em que pese a gente dizer também o seguinte, que na nossa área, os novos relacionamentos, os novos clientes, eles surgem muito da prospecção pura e simples, através dos leads, ou muito também através de relacionamento. De relacionamento. O relacionamento, quando nós contratamos um profissional, eu faço uma brincadeira com eles que nós gostaríamos de alugar o relacionamento que ele tem com alguns grupos, com algumas empresas. É claro que isso é limitado, chega um momento, uma curva, que ele vai precisar novos. Então, o uso de leads, de listas e tal, eles são importantes. Mas veja, e claro, um bom CRM para controle, follow-up, essas coisas todas, são importantes e são bem utilizados, né? Agora, a decisão se saímos, se entramos, etc., ela não está muito na área comercial. Ela está mais na área de risco. Sim. Que é uma área operacional, interna, ligada à área de crédito, área de risco. Ou seja, quem vai usar um BI ou um Analytics é muito mais a área de crédito, área de risco, diretoria, que vai ver os pontos que são relevantes, elencados por aquele time, por aquele grupo, na análise do crédito, na continuidade ou não daquele crédito. Aumentamos, diminuímos, saímos, é o momento, não é? Então, o comercial, neste aspecto, ele não tem muita decisão, né? No passado, comerciais, nós tínhamos muito espaço para debate. Sim. Mas a formalização, o mercado como um todo, a profissionalização na indústria do FDIC, em termos de concessão de crédito, análise, ela está num nível altíssimo. Portanto, os profissionais ali altamente qualificados, né,
que acompanham isso através de BIs e outras ferramentas, muito mais nos delega se devemos seguir naquela empresa, naquele segmento ou não, do que ser necessariamente uma decisão comercial. Mas eu disse no início que, via de regra, os FDICs gostam de segregar algumas empresas, alguns segmentos principalmente. A minha decisão sempre é: vamos ouvir, vamos escutar. Essa empresa está dentro de um segmento que nós, Sim. via política de crédito, nós não podemos operar. Mas vamos ouvir, vamos entender, vamos lá. Sim. Quando vamos estar lá na região? Vamos estar lá dia tal. Vamos passar na porta? Vamos entrar lá, vamos tomar um café, vamos entender um pouco mais. Tem alguns indicadores, né, de FDIC, de área comercial, por exemplo, frequência de operação, né? A gente sabe que o bom vendedor ele vai estar monitorando a frequência e o volume de operações de antecipação de recebíveis ou de operações estruturadas, esse tipo de coisa. Como é que a tua equipe de vendas monitora isso, por exemplo? Poxa, eu tenho um bom cliente, mas eu estou vendo uma tendência de ele diminuir a operação comigo ou dele diminuir o volume que ele está me trazendo, o que está acontecendo e que ações eu tomo em relação a isso, né? Como é que a equipe de vendas, trazendo assim para uma coisa mais concreta, de um indicador bem concreto, prático, como é que a tua equipe de vendas atua em cima disso? Sandro, a primeira coisa e uma das coisas que a gente mais fala quando a gente está entrando num cliente, conhecendo um cliente, é entender do cliente com qual frequência ele necessita de capital de giro, com qual frequência ele opera. De posse dessa informação, claro, ele vai precisar conquistar essa informação, tem clientes que são mais abertos, outros menos, mas de posse dessa informação, ele tem a ferramenta já na mão. Sim. Vamos imaginar um exemplo prático e concreto, que é o que você está dizendo. A empresa opera toda segunda-feira para fazer a semana. Sim. Naquela segunda-feira, o comercial tem que acordar às 6 da manhã e dar um bom dia pro cara. Sim. Ele tem que se colocar à disposição. E aí o que eu digo sempre é o seguinte: o trabalho do comercial desenvolvendo o relacionamento com aquele cliente tem que ser a tal modo que, quando o cliente for fazer as suas operações, aquela pessoa tem que vir automaticamente na cabeça dela. Tem que estar lembrando. Praticamente assim, vamos operar hoje um volume, vou chamar o Sandro. Para saber se o Sandro pode operar comigo hoje, se eu tenho limite disponível, Sim. etc e tal. Então, Sandro, entender a frequência do cliente, acompanhar. Claro, os relatórios internos, os sistemas hoje, os RPs de acompanhamento e também os BIs que dão suporte às operações, todas dão este índice e tantos outros índices. Sim, perfeito. E, claro, o regional, né? Ele e o diretor sobre o regional olhando todos esses índices. Sim. O cliente é bom, tanto tempo que não opera, o risco, nós chamamos de risco, é a utilização do saldo, né? A utilização de limite. Tem caído, o que tem acontecido. E uma das ações práticas que nós tomamos quando identificamos, vamos visitar o cliente. Sim. Vamos sentar objetivamente e falar para ele, por que você tem utilizado? E aí, claro, ele está usando menos mesmo, ou entrou um concorrente, ou ele vai trazer uma queixa que a nossa taxa está mais alta, ou o nosso operacional errou com ele um dia, não conseguiu concluir uma operação, deixou ele insatisfeito e ele não reclamou, não falou, preferiu partir para um concorrente. A visita. A visita, entender do cara. E o teu vendedor tem essas informações na mão para ele poder trabalhar. Legal. Eu digo sempre o seguinte: todo dia de manhã, o comercial tem que fazer uma oração profissional. Ver quem pagou, quem não pagou, quem faz tempo que não opera, quem tem limite disponível para operar hoje. Perfeito. Essa é a oração. Olha que legal, eu achei bem a oração profissional. Achei bem todos legal os isso. dias. E isso, Sandro, precisa acontecer cedo. Eu digo sempre para a área comercial o seguinte: vai cedo. Porque o seu concorrente vai passar cedo. E deixo até também para quem nos acompanha, eu queria ressaltar um ponto que é esse aí. Por que cedo, né? Porque geralmente as empresas, elas fecham as suas contas a pagar até ali às 9 da manhã, né? Se você não estiver monitorando esse cara até às 9 da manhã,
né? Outro já fez. Outro já fez. Entendeu? Então, quer dizer, é você entender uma rotina que o cliente tem também, né? Isso. Mas, o cliente, ele faz isso. A gente sabe, né? Ele se reúne lá com contas a pagar. O que a gente vai pagar hoje, né? Aí entra ali, pô, temos dinheiro em caixa? Não, não temos. Onde que a gente vai buscar esse dinheiro? Então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria ressaltar também, que eu me lembrei, remetendo novamente ao início da nossa conversa, quando você falou assim, olha, muitas empresas estariam mal se não tivesse os FDICs, né? É importante o nosso público saber que tem muita empresa que fecha folha de pagamento com dinheiro de FDIC. Ou seja, é importante a força trabalhadora entender o seguinte, se não fosse o FDIC, muitas empresas atrasariam Perfeitamente. salário. Então, olha o papel, inclusive, social que tem aí o FDIC, né? E a gente sabe também que o empresário, uma das piores coisas que pode acontecer para o empresário é atrasar a folha de pagamento. O empresário, ele se sente muito mal. Muito mal. Ele fica muito pressionado. Então, assim, isso desmistifica duas coisas. Primeiro que a instituição financeira, ela só suga, né? Quer dizer, não... Ela está alimentando caixa, ela está fazendo com que aquela empresa compre matéria-prima, ela está fazendo com que aquela empresa pague pontualmente os seus fornecedores, os seus funcionários, a sua conta de luz, a sua conta de água. Isso é viabilizado pelo FDIC, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, acho que para a gente até entrar para um fechamento aqui, né, Cavalcante, essa importância, né, que o FDIC tem em fazer rodar a máquina das empresas, né? Acho que a gente fecharia com chave de ouro. Não sei se você tem mais algumas perguntas. Eu ainda tenho uma pergunta final para o Léo, mas pode comentar isso aí que ele falou. Voltando no início da sua fala, é necessário que o comercial ele se coloque à disposição do cliente logo na primeira hora, que muitas das vezes ele não tem ainda uma definição de se vai precisar ou em que volume vai precisar, porque ele está olhando o caixa do dia. Isso eu digo sempre que são as empresas com um pouco menos de organização, porque ela deixa para olhar no dia. Sim. Ou menos organização ou mais confiança nas linhas de crédito que possui. Então, mas com um pouco mais de organização, ela teria um posicionamento mais semanal, uma programação semanal ou algo do tipo. Sim. Então, se colocar à disposição, é assim, quando a pessoa que estiver fazendo o fechamento identificou que vai necessitar, é só processar. Ela não vai precisar procurar. Sim. Você já se colocou lá dentro do processo da empresa. Você já se colocou à disposição. O limite está disponível, você pode vir. Então, você gera lá também uma tranquilidade em relação aos compromissos que estão lá postos hoje, que é parte final desta fala sua sobre a importância mesmo dos FDICs, e acredito muito nisso, até social. Sim. Porque não fossem as linhas de crédito dos FDIC, com certeza muitas empresas passariam bem mais dificuldade. Sim. Então isso, nós temos a consciência disso, tanto é que quando em algum momento não podemos ou não vamos dar continuidade e a gente vai desacelerar com o cliente, claro, quando nós estamos identificando um risco iminente, a gente desacelera, avisa, olha, eu preciso reduzir. Vai dar um prazo. E aí, claro, tem um discurso, tem uma fala, né? Ó, nós precisamos sair, nós mudamos o foco. Faz aí um soft landing, né? E aí vai. É isso, mas acredito muito no que você colocou, na importância dos FDICs para fazer as empresas rodar. Principalmente nos três principais compromissos da empresa. A folha de pagamento, a conta de luz, que sem ela fecha tudo. E a matéria-prima. Sim. O fornecedor. Sim, perfeitamente. Só antes de você falar, Cavalcante, eu falei de desmistificar, né, essa questão de que uma instituição financeira ela só suga, ela faz tudo isso. E o empresário também, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país que o empresário ele é visto assim como um vilão, né? Mas é ele que gera emprego, é ele que arrecada imposto, né? E o empresário, eu sei por experiência própria, o Léo também sabe, você também sabe que o empresário, se ele falha com a folha de pagamento, aquilo é para ele uma derrota enorme. Ele se sente muito fragilizado e muito responsável. Quer dizer, é preciso que as pessoas entendam isso também, né? Que o empresário,
combater essa cultura que a gente tem no país de que o empresário também só suga seus trabalhadores. Não, eu sei porque eu vi isso na prática, né? Essa angústia que ele vive se ele vê que está chegando o dia da folha e que ele vai ter dificuldade para pagar, né? Então, Cavalcante, o que você fala? O que eu tiro de tudo que a gente conversou hoje é que claramente o trabalho, a percepção, o conhecimento objetivo do que você representa para o negócio, ou seja, como você gera valor para o cliente, e um processo bem definido ajudam a gente a ter sucesso. Você que é um profissional tão experiente, se você pudesse, ou aliás, você pode, claro, por isso que eu estou lhe pedindo, o que que você diria para uma pessoa que está começando na gestão comercial hoje? Qual é de tudo que você aprendeu, de tudo que você ouviu, tudo que você viveu nesse período todo, o que é que faz com que você seja esse profissional que tem sucesso? Esse profissional que faz diferença nas empresas onde você atua. Meio que aconselha alguém que está começando. O que é que você diria para essa pessoa? Professor, quem está começando na gestão, com certeza está recebendo essa oportunidade porque é um excelente vendedor, que via de regra, né, tem outros viés, tem outros caminhos, mas via de regra é uma pessoa que teve sucesso lá na ponta fazendo esse trabalho. Então essa pessoa por si só ela já traz algumas características do ponto de vista de conhecimento e do que fazer. Um conselho que eu daria e que eu demorei muito a entender e fui aprendendo com o tempo, é aquela história assim, como eu sou acostumado a fazer e eu vejo que o outro está com dificuldade de fazer, eu faço por ele. Portanto, eu não desenvolvo o outro. Hoje, eu prefiro, não é que eu prefiro, mas eu corro risco de perder o cliente ou perder a venda, mas não perder a oportunidade de desenvolver a pessoa naquele ponto. Eu perdi muito tempo nisso, porque as pessoas falam que eu sou muito rápido, tudo é para ontem, e quem tem essa característica sofre um pouco no desenvolvimento, na delegação, né? Em delegar. Então, um conselho, se eu pudesse deixar, é isso. Desenvolva as pessoas, identifique, conheça a pessoa que está com você, a equipe que está com você e desenvolva nela aquilo que você percebe que é frágil ou que não é bom do ponto de vista da conquista. E claro, ande com boas pessoas, ande com bons gestores, ande com pessoas melhores que você. Se você está com pessoas melhores que você, a sua chance, a sua percepção, o seu crescimento é inevitável. Bacana. Ande com os melhores. Muito bom. Bacana, muito bom. Léo, muito obrigado. Foi um privilégio estar com você aqui com a gente. Como nós conversamos no início, se deixar, a gente tem conversa para um monte de tempo, né? Mas obrigado mesmo. E saiba que é um privilégio porque encontrar profissionais com tanta experiência e que praticam aquilo que falam é o grande diferencial e é assim que a gente trabalha na CrossVision. Nós queremos nossa grande missão é ajudar as pessoas a alcançarem o seu maior potencial como líderes, como gestores e trabalharmos para conseguirmos essa eficiência nos processos. Tá certo? Então, obrigado e até uma próxima que nós vamos estar juntos novamente, com certeza. Muito obrigado, Léo. Foi super bacana o papo aqui, né? Beleza. Muito bom, gostei muito. Eu que agradeço. Sucesso ao podcast e até a próxima. Obrigado por sua audiência, obrigado pela oportunidade que nós temos de chegar até a tua casa e conversar com você. Nós com certeza teremos outros com assuntos e com pessoas tão experientes e tão interessantes como foi a de hoje com o Leonardo.